Oi gente, tudo bem? No meu vídeo passado eu estava falando sobre o escritor Ian Fleming, criador do personagem 007, James Bond, e hoje eu vou falar um pouco sobre a Inglaterra do século XVI, a Rainha Elizabeth I e seu lendário conselheiro pessoal, o Dr. John Dee, e vou mostrar como ele foi então o primeiro agente 007 a serviço de Sua Majestade. Bem, falando um pouco então sobre a Rainha Elizabeth I, ela nasceu em 1533, filha do rei Henrique VIII, com a sua segunda esposa, Ana Bolena. O rei tinha rompido com a Igreja Católica para poder se casar com a Ana, né? Tinha fundado a Igreja Anglicana. Mas depois da morte do rei, depois da Ana ele teve várias outras esposas, né, tudo, mas depois da morte do rei, quem assumiu o poder foi o seu único filho homem, né, que era o herdeiro, mas ele também ficou pouco tempo no poder, morreu logo, e assumiu então a Rainha Mary, que era a irmã mais velha da Elizabeth, filha do primeiro casamento do Henrique VIII. E a Rainha Mary era uma rainha muito católica, reinstaurou o catolicismo na Inglaterra, e naquela época eles estavam passando pelas guerras de religião, né? Então havia uma batalha muito grande entre católicos e protestantes, e por esse motivo a Rainha Mary ficou conhecida como Rainha Sangrenta, ou Bloody Mary, que inclusive é o nome daquele coquetel, né, Bloody Mary, muito conhecido. Bem, e durante então o reinado da Rainha Mary, havia essa figura na Inglaterra que era o John Dee, Dr. John Dee, que era uma pessoa que reunia assim, muito conhecimento de matemática, de astronomia, da medicina da época. Era uma pessoa que tinha realmente um conhecimento muito amplo de todas as ciências. Ele era professor também de matemática, né? Então ele tinha um conhecimento das ciências ortodoxas e heterodoxas. E conhecia também a astrologia. Num determinado momento ele faz então o mapa astral da Rainha Mary e ele faz uma leitura de que ela viria a morrer logo, né, que o seu reinado seria curto. A Rainha Mary, como era contra a astrologia, também não gostou nem um pouco dessa leitura, mandou encarcerar o John Dee como bruxo, né, como era de costume, assim, né, naquele momento. Então ele ficou lá preso, mas ele tinha feito também o mapa astral da Elizabeth. E para Elizabeth ele tinha lido que ela viria a se tornar rainha, teria um reinado duradouro e auspicioso. A Rainha Mary via na Elizabeth uma ameaça, né? Então ela mandou trancafiar a Elizabeth na Torre de Londres, ela ficou lá presa, isso ela tinha 21 anos, a Elizabeth, nesse momento. E depois de lá ela foi transferida para a Torre de Woodstock, tá? Então ela passou um período lá presa. E depois, em breve, a Rainha Mary de fato veio a falecer, não deixou herdeiros, e a Elizabeth era a próxima na linha de sucessão, né? Então quando ela se tornou rainha, né, foi coroada, ela já tinha desenvolvido uma proximidade, uma confiança muito grande no John Dee, e ele passou então a ser o conselheiro dela particular. E ela deu a ele assim, uma certa liberdade para que ele fizesse as pesquisas em todos os campos que ele quisesse, sem limites, né? Ele, por sua vez, era uma pessoa ávida por conhecimento e estava disposto a fazer qualquer coisa para obter esse tipo de conhecimento, né? Ele queria saber os mistérios do universo, conhecimento do universo. Eram assim, proposições bem ousadas, né, assim, em termos de conhecimento mesmo, né? Ele queria cruzar todas as fronteiras possíveis e impossíveis, e para isso ele começou então a se envolver com um lado mais oculto. Começou a fazer investigações, né, nesse âmbito do misticismo. E, inclusive, segundo a lenda, tá, no campo do lúdico, ele teria recebido, através de conversas com anjos, ele desenvolveu uma espécie de uma comunicação com o mundo angelical, então ele teria recebido conhecimento da língua enoquiana, que segundo a lenda seria a língua falada pelos anjos.
Então ali ele começa a desenvolver esse lado mais místico, mais oculto, e também ele, né, nessa época, isso a gente, bem, ela foi coroada em 1559, né? Deixa eu confirmar que é isso, 1559. Ela seguiu com seu reinado. A Inglaterra não era ainda a potência que ela viria a se tornar, né? Era um país que passava por muitas dificuldades. Naquele momento, o país mais importante do mundo ali era a Espanha, né, com o rei Felipe II, que por sinal tinha sido marido da sua irmã, a Rainha Mary, mas eles não geraram filhos, né? Então, quando a Rainha Mary morreu, o Felipe II chegou a propor casamento para Elizabeth, mas ela recusou, assim como ela recusou todas as outras propostas de casamento que ela teve, né? Ao longo dos seus anos ela recebeu várias propostas de príncipes, de nobres, para se casar, né? Para fazer alianças aí com outros reinos, né? Com outros países, mas ela sempre recusou, nunca quis se casar, por isso ela ficou conhecida como a Rainha Virgem. Inclusive o estado da Virgínia, né, nos Estados Unidos, recebe esse nome em homenagem a ela, que naquele momento estava sendo colonizado, né? O Novo Mundo tinha acabado de ser descoberto, a Inglaterra coube a parte da América do Norte, então estava começando essa fase da colonização, e ela recebeu então essa homenagem com o seu nome no estado da Virgínia. Mas então ela recusou o pedido de casamento do Felipe II, e o Felipe, ele tinha a intenção de fazer uma aliança com a Inglaterra. Ele era muito católico, assim, ele herdou o seu reino, né, todo o seu império do seu pai, que foi muito poderoso também, o imperador Carlos V. Então ele queria fazer uma aliança, ela se negou, então eles acabaram se tornando inimigos, mas por essa questão da religião. O Felipe II achava que ele tinha que implantar, voltar o catolicismo para a Inglaterra a qualquer custo, então ele se colocou como inimigo da Inglaterra. E num determinado momento ele criou então uma armada invencível, que era uma frota de, se eu não me engano, 130 navios. Ele devastou as florestas, os bosques da Espanha para conseguir madeira para fazer esses navios, e construiu então esses navios. Ele pretendia invadir a Inglaterra. Isso foi em 1588. Nesse momento, a Elizabeth já estava com 56 anos, se eu não me engano, e o Felipe II já estava com 61 anos. Então eles eram pessoas já mais maduras, tá? E então essa armada, que ficou conhecida como Armada Invencível, ou Invencível Armada, ou Armada Espanhola, então segue rumo à Inglaterra. A Inglaterra, como eu disse, não era um país ainda muito poderoso. Na verdade, ela não teria condições de se defender daquela armada. E os navios ingleses saíram então em defesa do país, né? Houve um confronto ali próximo ao Canal da Mancha. Acontece que ocorreu então uma forte tempestade e afundou todos os navios. Tá? Então a Inglaterra acabou sendo salva por esse fenômeno dessas tempestades que afundaram os navios do Felipe II. Então, mas nesse momento que antecede, né, esse episódio, a Inglaterra, a Rainha Elizabeth mandava então alguns espiões para investigar, né, para os países ali vizinhos, né, para investigar o que estava acontecendo, e até a respeito mesmo dessa armada. E o John Dee seria então um desses espiões, na verdade o primeiro deles, ou um chefe de uns espiões, e ele viajava muito então a serviço dela, e para que as informações que ele trocava com ela através de cartas não fossem descobertas, eles criaram um sistema de códigos, e ele assinava assim com um código que eram 2 círculos e o número 7, que foi atribuído a ele, né, por ela, por ser um número cabalístico, um número sagrado e tudo mais.
O John Dee, como eu disse, ele entrou muito nesse mundo místico, então ele era um mágico, ele era um alquimista e um estudioso da cabala também. Então, era assim que ele assinava as suas correspondências. E também ela se referia a ele assinando somente M ponto. Então isso viria, inclusive tem aqui a assinatura dele, deixa eu mostrar para vocês, que viria então a inspirar o agente 007. Bom, essa aqui é a assinatura como ele assinava, né, nas suas correspondências para a Rainha Elizabeth, e que é muito parecida com o logotipo do 007, né? O escritor Ian Fleming, como eu disse, né, que estava estudando sobre a vida dele, ficou influenciado então por essa história do John Dee quando ele escreveu o primeiro romance, o Cassino Royale, né? Bem, então, só um minutinho aqui. Ok. Então, dessa forma, o John Dee viria a se tornar o primeiro agente 007 a serviço de Sua Majestade, como eu disse, né? Existem vários filmes que mostram essa história da Rainha Elizabeth I, e um dos que eu gosto muito é acho que o mais recente, de 2000, na verdade são dois filmes. O primeiro de 1998, que é do diretor indiano Shekhar Kapur, e traz a maravilhosa atriz Cate Blanchett no papel da Rainha Elizabeth. Esse primeiro mostra então ela mais novinha, né, quando ela foi presa, a relação dela com a irmã Mary, e depois quando ela é coroada e recusa vários casamentos e tudo mais. Então esse é o primeiro filme. Depois tem o filme de 2007, que é a continuação, né? Aí nesse aqui já aparece então o episódio da Armada Invencível. Aparece também a relação dela com a prima, a rainha da Escócia, que é a Mary Stuart, vivida pela atriz Samantha Morton também, que eu acho maravilhosa. Então é um filme que eu gosto bastante. E nesse filme então aparece o Dr. John Dee. Aparece rapidamente, mas tem uma participação. E todos esses filmes, tá, que eu menciono aqui, eles estão no meu blog, né, filmeshistóricos.blogspot.com.br, e lá então eu falo com mais detalhes, né, sobre essa vida, tanto a vida da Rainha Elizabeth. Aqui está então, não sei se dá pra ver, mas bem, meu blog falando sobre a Rainha Elizabeth, sobre os dois filmes, né, mais detalhes sobre a história. E a Rainha Elizabeth foi então a última rainha da casa Tudor, né, dessa dinastia Tudor, da qual seu pai, o Henrique VIII, foi um grande expoente. Ela morreu em 1603, já bem velhinha, acho que com 70 anos mais ou menos. Foi excomungada pelo Papa Pio V em 1570. Deixa eu ver aqui outras informações sobre ela. Bem, então sobre o John Dee, né, que eu falei, foi o primeiro 007, que tem aqui uma reportagem que mostra essa conexão entre o personagem James Bond e o John Dee, o logotipo deles. Aqui o John Dee fazendo uma espécie de uma demonstração, uma apresentação para a corte ali da rainha. Ele era um mágico, um místico, né, ele foi um dos fundadores, ou pelo menos uma inspiração para a Ordem Rosa Cruz, tá? Então, da qual depois o Francis Bacon faria parte, né? O Francis Bacon, o filósofo e político que meio que deu continuidade a esse conhecimento do John Dee. Mas o próprio John Dee mesmo, ele faleceu assim um pouco depois, alguns anos depois da morte da Rainha Elizabeth, e ela era uma protetora dele, né? Quando ela morreu, ele deixou de ter essa proteção. Eles, assim, em filme normalmente aparece que ele é bem velhinho e ela jovem, né? Mas na verdade ele era só 6 anos mais velho do que ela, eles não eram tão distantes assim em termos de idade. Então, depois que ela faleceu, ele ainda ficou, acho que mais uns 5 anos mais ou menos.
E só que aí ele não tinha proteção de ninguém, ele caiu assim ali no ostracismo e morreu muito pobre, ali como um indigente, mais ou menos, né? Ele tinha reunido uma biblioteca vastíssima, assim, de mais de 4.000 exemplares, que depois da morte dele essa biblioteca foi queimada, né? Então muitos das referências que ele tinha ali, né, do conhecimento dele foi perdida com essa biblioteca. Então era isso, gente. Bem, então tem aqui uma foto dele com a rainha, né? E aí eu fiz uma brincadeira também, criei aqui uma caneca com a Rainha Elizabeth. Não sei se vai dar pra ver por causa da luz. E coloquei também seu arqui-inimigo, Felipe II, na mesma xícara. Tá, arqui-inimigos aqui então reunidos. Bem, gente, era isso que eu queria dizer. Fico por aqui. Muito obrigada e até mais.